não sabe, esse senhor se chamava Francis Albert Sinatra. Talvez tenha sido um dos maiores fenômenos do showbiz do século XX. Muito embora ele tenha nascido na cidade de Hoboken, no estado de New Jersey, na margem direita do rio Hudson, sua imagem sempre foi diretamente ligada à cidade de Nova York. É inimaginável avaliar o estrago que o coronavírus fez na Big Apple. Os Estados Unidos estão sendo dizimados pelo Covid-19. Em Nova York, a situação felizmente começou a se reverter. Aqui em São Paulo, a situação ainda é grave e nós somos certamente um dos maiores epicentros da crise. Sinatra foi cantor, ator e produtor. Por favor, gente, vamos ficar em casa e vamos seguir a orientação das autoridades sanitárias. Bom, chegou a hora de começar o segundo programa da série Amit May. E eu convidei dois amigos que eu admiro muito, não só pela capacidade profissional, e também pela forma como se colocam diante da vida. Sejam bem-vindos, meu colega Mário César de Carvalho. Oi, Núzio. E minha amada atriz Débora Duboc. Olá, meninos. Boa tarde. Boa tarde, Núzio. Boa tarde, Mário. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Núzio. E aí, tudo bem com vocês? Não está nada bem, né? Quer dizer, é uma loucura o que a gente está passando hoje. Isso aqui vai ficar para a história das epidemias como uma das piores epidemias da história da humanidade. Não tenho muita dúvida sobre isso. E você está guardadinho em casa, Mário? Estou trancado em casa. Estou no Rio de Janeiro. Você está no Rio. Minha mulher agora trabalha no MAN. Ela tinha vindo para cá e eu acabei vindo ficar com ela e fiquei por aqui mesmo. Pelo menos tem um... Você sobreviveu? Você sobreviveu bem à saída da Barão de Limeira? Ah, não, isso é fácil, isso é tranquilo. Isso é só alegria, isso é só alegria. Mas o Rio é uma delícia, porque tem uma coisa aí que você percebe o gênio do Burle Marx, né? Essa coisa, o calçadão é uma das maiores invenções urbanas que eu conheço, assim, é uma coisa sensacional, porque você consegue ter gente na rua, pouca gente, sem provocar aglomeração, é um espanto. É um espanto. A tragédia do Rio não é a Zona Sul, a tragédia do Rio é a periferia, a Zona Oeste, né? Aí é uma coisa de chorar de triste, né? Campo Grande, sobretudo. Imagino. Débora, e você? Está fechada aí na Casa Nova do Sumaré? Passei por um sufoco, né? Porque tive que mudar às pressas por conta da minha querida sogra, que tem 85 anos. Ela nos hospedou, porque eu estava reformando aí uma casa, e eu tive que sair correndo, né, Núzio? Assim, a gente, na verdade, nem mudou, a gente acampou, o depósito onde a gente guardou as coisas estava fechado na quarentena, começando a quarentena, então eu e meus filhos, meu marido, a gente carregou, e os sobrinhos, nós carregamos as coisas e trouxemos o básico, e isso dá uma experiência também muito bacana, porque a gente vê que a gente está fundado numa sociedade muito estranha, né? Porque a gente realmente precisa de muito pouco, a gente precisa de uma dignidade para viver, a gente precisa estar protegido nesse lugar dessa dignidade, que é o que o Mário falou, a Zona Sul é linda, duro é ver o que as pessoas estão passando na Zona Oeste do Rio de Janeiro, mas está sendo uma experiência muito, muito vertical nesse sentido, de ver que realmente a gente precisa de muito pouco para viver e dá para todo mundo viver bem. Eu acredito, eu espero que depois desse marco aí na nossa sociedade, né, Mário, que a gente consiga curar um pouco mais aí o nosso planeta e ter uma atitude diferente em relação aos outros, né? A gente realmente consiga ver o indivíduo e o coletivo que a gente precisa preservar. Mário, você acha que os padrões de comportamento vão mudar totalmente depois dessa pandemia? Olha, eu não estou certo disso não, viu? Porque as pessoas que estão aí são as mesmas que estavam antes, né? Então eu sou muito cético sobre essa perspectiva de mudança.
Eu acho que algum tipo de mudança vai acontecer, mas eu acho que o que a Débora expressa, por exemplo, que eu respeito muito, me parece muito mais um desejo muito bonito do que uma perspectiva histórica. Infelizmente, quer dizer, se você pega outras visões opostas a essa, por exemplo, o Pepe Mujica, não sei se vocês viram a entrevista dele semana passada, ele falando que vai recrudescer o nacionalismo, que as barreiras entre os países vão se reforçar por conta do preconceito e que ele tem um grande medo que o capitalismo fique ainda mais selvagem, e a política já está mais selvagem, né? Por incrível que pareça, no Brasil hoje em dia a gente tem uma presidência que você fala, puxa vida, que saudade da época que os banqueiros mandavam, né? Pode parecer... Como diz um certo político, professor da Universidade de São Paulo aqui, nós estamos enfrentando a pandemia e o pandemônio, né? O Nicoleles, né? Eu vi, inclusive, o programa que ele fez com a entrevista que o Fernando Haddad fez com o Nicoleles, e realmente o Nicoleles tem sido um cara importantíssimo, né? Dentro, inclusive, do panorama do Nordeste, da tentativa de não deixar que essa pandemia acabe dizimando com tudo, né? Mas é muito duro esse lugar que ele fala desse vírus que está dentro da nossa sociedade, que está ocupando a cadeira da presidência, né? É um momento muito difícil que a gente está vivendo, porque a gente não tem alguém que proteja a sociedade. Eu me assusto demais, assim, quando eu vejo o que estão fazendo, por exemplo, com as sociedades originárias, com os índios, hoje, ou com a Amazônia, eu falo, meu Deus, que vírus é esse que está na política, que está na cadeira da presidência, que está acabando com o Brasil, né? É uma política de psicopata, né? Não tem outro nome, é inacreditável. Se a gente fizesse uma ficção contando isso, que um presidente da República está autorizando venda de terra indígena, demitiu gente que foi contra os garimpos em terras indígenas. Quer dizer, se você faz isso numa ficção e falar, nossa, que exagero, nossa, como essas pessoas são... Só que está acontecendo de verdade, né? É absolutamente assustador. Eu achei bem bonito, assim, apesar de não ser totalmente fã dele como fotógrafo, mas achei politicamente muito relevante o manifesto que o Sebastião Salgado lançou. Eu acho que só o fato dele envolver uma série de pessoas do mundo todo no manifesto, eu acho que vai... Eu não sei, essas coisas às vezes têm só um valor simbólico, mas a gente está numa situação tão devastadora desse ponto de vista que qualquer atitude é muito bem-vinda, né? Eu achei bem bonito o que ele fez. Assim, e acho que talvez incomode esse presidente, porque tem um monte de celebridades lá e talvez eles deem bola para isso. Mas a imagem do Brasil no mundo foi para o ralo, né? Não sobrou nada. Foi. Nós estamos comparados com o Turcomenistão. É uma barbaridade. Nada contra o Turcomenistão, por favor. Eu acho que a gente, às vezes, supervaloriza. A gente é meio como um japonês, eu acho. A gente supervaloriza a imagem que o estrangeiro tem da gente. Como a gente é muito inseguro, isso tem um peso muito importante. Agora, além dessa questão da autoimagem nossa frente ao estrangeiro, o que tem é uma política do Itamaraty que é completamente desastrosa em qualquer ponto de vista, né? Dizimaram a ideia de soft power, né? O Brasil tem um soft power natural, né? Que é a música, que é o cinema, que é o teatro. A gente tem coisas muito criativas mesmo, né? E isso funcionava como uma bandeira lá fora. Uma das primeiras coisas que o Bolsonaro tentou fazer foi destruir esse mundo da cultura, né? Então é óbvio que a cultura mundial enxerga o Brasil agora como pária, né? Não a cultura brasileira, mas o presidente brasileiro como um pária, como uma pessoa desprezível.
E Mário, assim, isso que você falou, assim, que a gente, na área, né, a gente vem sofrendo ataques desde o começo do desgoverno, né, do Bolsonaro. Agora isso ficou numa situação assim que desesperadora, sabe? A gente tem vivido situações assim com os artistas que eu não sei para onde que a gente vai. Fora a questão da pandemia, que, por exemplo, eu tinha uma série de compromissos que foram cancelados, tanto no cinema como no teatro, a perseguição à cultura e à arte no Brasil, nesse momento da pandemia, sem nenhum aporte que venha proteger os trabalhadores da cultura, tem causado cenas assim terríveis. Assim, a gente tem se organizado para tentar, junto ao Congresso, uma proteção aos artistas, né, que foram os primeiros a parar e que serão os últimos a retomar o trabalho, provavelmente. Mas a gente tem se organizado também. Hoje a gente tem um fundo que chama Marlene Collet, que é até bonita essa história, porque esse nome que dá nome ao fundo é o nome de uma camareira que deixou Que legal. dinheiro. E ela deixou, quando ela morreu, ela não tinha parentes, e ela deixou um dinheiro na conta, e esse dinheiro começou a ser administrado pelos artistas, pela PTI, que é a Associação dos Produtores de Teatro aqui de São Paulo, para auxiliar técnicos e artistas quando não estivessem trabalhando. Então, essas organizações hoje estão tendo uma importância muito grande, porque a gente tem muitos técnicos e muitos artistas passando fome. Imagino. Você viu que a França hoje acabou de confirmar que vai pagar até o começo do ano que vem salário para os trabalhadores de cultura, para todos. E isso na União Europeia é uma questão que a Alemanha já falou isso, inclusive para artistas independentes, artista plástico que está no ateliê. Isso na Europa é uma não questão. A gente, quer dizer, teve uma regressão paleolítica em termos de política cultural, que eu acho que a gente, eu não sei, eu às vezes, quer dizer, eu era relativamente jovem durante a ditadura, mas eu tenho a impressão que a ditadura fez coisas terríveis com a cultura, só de lembrar da prisão do Living Theatre com Zé Celso, o exílio do Gil e do Caetano, as perseguições do Chico, o Chico, Boal. né? Boal, que é um diretor absolutamente espetacular, né? Um diretor grandíssimo, um inventor de um novo gênero de teatro, uma coisa espetacular sobre qualquer ponto de vista. Que lutava por um ator brasileiro, né? Por uma cena brasileira. Isso claro, é lindo, claro. Mas eu posso estar enganado nessa avaliação, mas eu acho que nem a ditadura tratou a cultura como inimiga com esse grau de beligerância que os bolsonaristas tratam. É simplesmente inacreditável, né? Ele renomear o diretor da Funarte, um imbecil que acha que rock é associado a satanismo e a indústria do aborto. Isso é ofensivo para qualquer pessoa que saiba ler, né? Porque é tão primário, né? É uma coisa... obviamente que isso não faz parte da cultura, né? É ofensivo cogitar uma pessoa dessa na Funarte, né? A Funarte que fez tanto trabalho bonito. Né? É primário, mas eu sinto que é um projeto. Claro, Eles entraram com essa questão de realmente arrasar a terra na parte cultural, e eu sinto que isso é extremamente ideológico e que traz assim um exército pentecostal para olhar para esse nosso lugar, né? E querendo estabelecer atitudes e condutas assim que nada tem a ver com a liberdade de se expressar, né? Eu concordo com você, eu acho que a ditadura foi muito dura, mas esse momento que nós estamos vivendo
é assustador. Mas eu quero lembrar a vocês que eu sou o mais velho de nós três, eu me lembro do CCC invadir teatros, eu me lembro do DOPS tirar ator do palco preso. Vocês devem lembrar da estreia de Roda Viva aqui em São Paulo, que foi uma coisa tremenda, né? Sim. Atores espancados, né? Atores espancados. Não, e a figura do censor. Quantas peças não estrearam porque o censor não permitiu? Foi assistir ao espetáculo e ao ensaio e não permitiu, né? Essa comparação não faz sentido. Eu estou tentando só ponderar do ponto de vista de guerra cultural, que eu acho que é um fenômeno novo. Eu acho que a diferença agora é que ele tenta introduzir esses valores reacionários e anticultura na cultura do dia a dia, como se isso fizesse parte do pensamento, o que é inaceitável. Porque o Brasil é muito maior que isso, e muito mais... Obviamente que tem uma parcela do público que endossa isso, mas o Brasil não é isso. É muito mais complexo. Então, quer dizer, quando a presidência adota uma política cultural que é, obviamente, uma coisa minoritária, isso não pode ser aceito. E, felizmente, os artistas estão reagindo, né? Eu acho que isso que é muito impressionante. Importante. É muito importante. Agora, a questão do dinheiro, eu torço para que o Congresso vá lá e faça alguma coisa, porque cultura é um mercado também, né? Quer dizer, além de ter esse valor simbólico e impalpável, né? Imaterial, mas ele também tem seu valor como mercado criativo, né? Isso é evidente, assim, quer dizer, você pega o que a Inglaterra fez para esse mercado, o que a Alemanha fez, só uma estupidez muito grande como a dos bolsonaristas para não perceber que isso é uma grande fonte de emprego e renda para muita gente. E o cinema brasileiro, não vou dizer o cinema, mas o audiovisual brasileiro era a indústria que mais crescia no Brasil. E sim, a gente teve um rompimento muito forte com essa política de arrasar terras, né? Hoje a Ancine está parada, quer dizer, assim, sim, os projetos estão parados e a gente vê o retorno também nesse lugar da soberania, da criação dessa identidade do brasileiro, né? A gente vê o retorno que a gente está tendo ainda por conta dos anos passados, dos filmes que estão ganhando prêmios em festivais e tudo mais. Essa onda está sendo cortada. Assim, a gente está tendo realmente uma retração que eu não sei o que vai ter de cinema brasileiro, por exemplo, do audiovisual brasileiro, nos próximos anos, porque está realmente parado. Não. Gente, é o seguinte, o programa da semana passada, eu falei de um compositor russo chamado Dmitri Shostakovich. Uhum. Grande Shostakovich. Muita gente me ligou querendo alguma coisa mais para ler, para saber quem era e tal. Então, eu decidi apresentar hoje, com a minha indicação de livro, o livro do John Barnes, que se chama O Ruído do Tempo. Julian Barnes. Esse livro pode ser encontrado em qualquer livraria, no computador, pode baixar pela internet. É um livro é da Rocco. É um livro que conta bem a trajetória dele. Eu tive a oportunidade com a Débora de assistir uma peça maravilhosa dirigida pelo William Pereira, uma peça britânica que chamava-se Aula Magna, e entre parênteses, do Stalin, e que contava bem a história do Shostakovich, o final da vida do Prokofiev, como é que o regime soviético lidava com bastante dificuldade. Mário, eu costumo dizer que a imbecilidade não tem ideologia, ela pode estar tanto à esquerda quanto à direita, viu? Claro. O stalinismo então, aí está para provar, né? Está para provar, né? Para não deixar ninguém falar sozinho. Débora, você estava, quando a crise começou, você estava em plena temporada de A Valsa de Lili, né? Você estava em Brasília, é isso? Eu cheguei a fazer uma primeira semana em Brasília, que foi um sucesso.
foi muito bacana, porque essa peça, a Valsa de Lili, eu comecei com 30 pessoas assistindo ao espetáculo, depois eu aumentei, 30 não, na verdade eram 20 e poucas, mas acabaram os ingressos lá no Sesc, a gente aumentou para 30, eles foram conseguindo colocar gente dentro da sala. E aí eu fui para um outro teatro, para o Giostre, e eram 60 lugares, e aí a gente teve que começar a fazer para 80 pessoas, porque era muita gente querendo ver. E quando eu fui a Brasília, foi na verdade uma estreia, e eu fiz para 400 pessoas, foi uma coisa incrível. Eu fiquei louca, eu estava com frio na barriga, eu estava com muito medo de fazer para tanta gente, e rolou o espetáculo. E logo em seguida veio o isolamento, a gente teve que... Fizemos primeiro uma sessão até para 100 pessoas, não passava mais que isso, um teatro de 400 pessoas, mas o CCBB achou por bem, eu acho que de uma forma correta, cancelar, assim, adiar essa temporada em Brasília. E eu ia com a Lili, hoje eu estaria estreando no Rio de Janeiro, no CCBB do Rio. Aí, Mara. Que maravilha, que legal. Débora, posso te fazer uma pergunta, que é uma curiosidade que eu tenho? Eu tenho muitas amigas atrizes e atores, eu sou muito ligado ao Gerald Thomas, o Núncio sabe, o Gerald é muito meu amigo. E tem uma coisa que me intriga muito no seu caso, eu queria saber qual que é a sua visão. Você é considerado uma atriz mais, vamos dizer, intelectual, fez formação em universidade, fez Unicamp, trabalhou com o Marco Aurélio. Eu queria saber se, pessoalmente, você se considera diferente das atrizes mais físicas, mais intuitivas, vamos chamar assim. Então, você sabe que isso é uma coisa... Ou é uma coisa externa a você, essa visão? Eu acho que é uma coisa externa, porque, assim, por exemplo, a gente pega o Zé Celso e o Antunes, por exemplo, né? Eu já vi muita gente falando sobre isso, que a gente imagina o Antunes mais cerebral, mais... E, na verdade... mais apolíneo. Mais apolíneo. Mas ele é extremamente intuitivo, e eu já tive a possibilidade de estar próxima do Zé, por exemplo. É um cara que a cabeça dele ferve, né? E é lógico que ele faz todas as conexões. Eu venho de um teatro, a Unicamp foi um lugar muito bacana assim, para mim, de experimentação. E tinha um foco, sim, na questão teórica, de conhecimento do teatro ocidental, oriental e tudo mais, mas eu venho de um trabalho extremamente físico, assim, eu tive mestres, assim, como Luiz Otávio Bournier, que trouxe muito Barba para perto da gente, né? O próprio Marco Aurélio, que é um cara muito ligado a esse lugar da intelectualidade, mas quem vai trabalhar com ele percebe o tanto que, na verdade, ele é extremamente intuitivo. É que há um tempo atrás não existia esse lugar da escola, né? Claro. A gente vai ver, por exemplo, a gente pega o Paulo Otran, que fez o que ele fez São Francisco, ou pega a própria Fernanda, que não teve uma formação formal. É incrível, eu trabalhei com a Fernanda na Passiones, foi um presente que o Silvio de Abreu me deu, porque eu falei, meu Deus do céu, eu vou cair no Olimpo, que era a Fernanda, aquele Diáconis, o seu Elias Glazer. Então eu estava num núcleo muito da tribo do teatro e tudo. A formação desses caras é excepcional, assim, eu não chego aos pés dessa geração, eu acho, na questão da produção intelectual, sabe? Assim, eu sou apaixonada por eles. Eu acho que eu sou uma atriz muito intuitiva, por exemplo. É engraçado, né? Mas eu sinto que as pessoas têm essa coisa, talvez por conta da minha formação, talvez por conta
desse meu mergulho com esse Márcio Aurélio, que é um mestre mesmo, assim, que me ensinou a ver as coisas de uma forma muito poética, sabe? Essa ligação que eu tive no começo de tudo com os alemães, com Rainer Miller, com toda essa coisa, né? Kleist. Kleist. Ninguém manda montar Kleist, né? Schnitzler, né? Então, claro. Eu acho que eu acabei ganhando um lugar, assim, junto com os cabeçudos. Mas eu adoro a meia ponta. Perfeito, perfeito. Débora, você sabe que eu te acompanho, eu vi quase tudo que você fez. Mas esse último filme com o Leonardo, o Não Estamos Sós, não é? Não, Onde Quer Que Você Esteja, é que eu fiz o da rádio. É brilhante a química de vocês dois nesse filme. É uma coisa assim que... Um roteirozinho simples, mas com personagens de uma profundidade incrível, né? Muito humanos, né? Exatamente. E o filme, infelizmente, teve problemas de distribuição, como todo cinema brasileiro. Os recursos são poucos, mas o filme é brilhante, belíssimo filme. E ali dá para ver como você e o Léo compõem uma dupla perfeita e conseguem transparecer essa química, né? É uma coisa realmente mágica. Eu acho que você é um pouco das duas coisas, um pouco intuitiva e um pouco cerebral. Eu gosto assim. Metsu Mussarela, Metsu Calabresa. É isso. Esse filme não tem no streaming, Débora? Eu acho que deve ter já. Eu acho que deve ter. Essa dupla é muito interessante. O Sandro Serpa e eles têm uma coisa... A gente fez, o Léo e eu, Sandro Serpa e Abel Bechara. A gente fez há muitos anos atrás um curta desse... que é a mesma história, é a mesma rádio. Só que o Léo e eu éramos mocinhos, sabe? Que legal. E, de repente, a Bel e o Sandro vieram com esse convite. Eu falei, poxa, mas eu sou uma mulher de 50 anos. E aí eu topei o desafio. De 50 anos. O Léo também topou. E o filme mudou completamente. O filme é muito diferente do curta. Engraçado isso, né? Mas eu acho que tem sim, Mário. É onde quer que você esteja. Perfeito. Porque a pandemia tem provocado fenômenos interessantes em termos de streaming, vamos chamar assim, né? Eu estava comentando com o Núncio, eu nunca tinha visto uma pré-estreia mundial pelo streaming, né? O MUBI, que é um canal de cinema de alto nível, eu gosto bastante, assim, talvez o melhor canal de streaming, é inglês, né? Foi fundado pelos ingleses. Passou a semana passada o EMA, que é um filme do Pablo Larraín, que é um chileno, com García Bernal, com um ator mexicano e com uma atriz jovenzinha chilena. É um filme muito interessante. O MUBI ele abriu o canal, era de graça, você não precisava ser assinante, por um dia para mostrar esse filme. Me pareceu uma forma muito legal de pré-estreia. Esse filme só tinha passado no Festival de Veneza. Ele era inédito mundialmente. EMA, né, Mário? EMA, é uma história maravilhosa. É um grupo de balé e a Emma é uma bailarina. Durante o dia, ela é uma bailarina atormentada pela ideia de ser mãe. Ela quer ser mãe de qualquer jeito. E à noite, ela meio descarrega a frustração dela saindo pelas ruas com lancha-chamas e queimando coisas. Assim. Parece um personagem de história em quadrinhos, assim, é uma coisa forte. Interessante, hein? Forte, muito legal. E o Larraín, o Pablo Larraín talvez seja o melhor diretor, junto com a Lucrécia Argentina, da América Latina, hoje, junto com o Kleber. São pessoas de um nível muito alto, né? E transitam de um cinema mais autoral. O Larraín, no caso, faz isso. Ele vai para uma coisa mais
comercial, às vezes. Vou aproveitar e fazer um break agora Oi? para introduzir um quadro que eu criei com a minha filha essa semana, que se chama o Coquetel da Nina. Nós já voltamos. Oi, família, tudo bem? Tô até a caráter hoje de saudades de camisa, saudades de estar atrás de um balcão, mas enfim, hoje eu vou estar ensinando pra vocês como faz o Moscou Mule. O Moscou Mule, ele dizem as lendas, porque tem várias lendas que falam sobre, que existia um barman lá nos Estados Unidos que tinha um bar que tinha um estoque muito grande de ginger beer, que é uma cerveja de gengibre. Então ele decidiu juntar a vodka, o ginger beer e o limão espremido, apresentou para um ator famoso que frequentava o bar que ele trabalhava, e assim o drink começou a se repercutir entre as décadas 40 e 50. Para fazer o nosso Moscou Mule, a gente vai precisar de vodka, qualquer uma da sua preferência, limão espremido, clara de ovo e a calda de gengibre. Vem cá rapidinho que eu vou te ensinar como faz, se liga. Para fazer a nossa calda de gengibre, a gente vai precisar de 250 gramas de gengibre, 500 gramas de açúcar e 1 litro de água. Coloca tudo no liquidificador e deixa girando, bicha. Depois a gente vai coar numa panela e colocar para reduzir durante uns 30 a 40 minutos. Quando ele ficar nesse ponto aqui, tá pronto nossa calda. Você pode colocar ela num potinho e ouve bem, deixa ela refrigerando, ela esfriando no freezer, não deixa ela congelar, pra gente já fazer o nosso Moscou Mule. Bom, agora que a gente refrigerou a nossa calda de gengibre, a gente vai começar. Eu tenho aqui meus utensílios de bar, mas caso você não tenha, eu vou deixar umas dicas na legenda pra você usar o que você tem em casa, beleza? Então a gente vai começar agora. Eu vou colocar 50 ml de vodka. Ai, Nina, mas vai ficar com gosto de clara de ovo. Não vai ficar com gosto de clara de ovo. A gente vai fazer uma espuma aqui agora, que não vai ser a espuma do sifão, a gente vai fazer a espuma na coqueteleira, beleza? Agora a gente vai colocar 30 ml de limão espremido. De preferência, limão siciliano, mas se for limão Tahiti não tem problema. Agora que todos os nossos ingredientes estão dentro da coqueteleira, a gente vai bater ela a primeira vez com gelo e depois a gente vai fazer um processo que se chama dry shake. Como a gente precisa fazer espuma no drink, a gente vai tirar o gelo depois de bater pela primeira vez e vai bater ele sem gelo, porque aí ele vai emulsionar esses ingredientes e vai produzir espuma. Então vamos lá. Eu vou colocar gelo aqui pra gente bater. A gente vai bater aqui pela primeira vez. E agora a gente vai fazer o dry shake. Eu vou coar ele aqui, ó, direitinho. Vou colocar esse gelo que tava na coqueteleira num copo ou na pia, onde você achar melhor. E agora eu vou fazer o processo que se chama dry shake. Vou colocar a coqueteleira reta, uma na outra, e vou bater ela de frente e trás, assim, com força. Pode bater assim também, não tem problema. Agora que eu terminei o processo do dry shake, eu vou abrir a coqueteleira e vou fazer um processo de dupla coagem. Antes disso, eu vou colocar gelo no meu copo. Pode ser uma canequinha, no copo que você quiser, não precisa colocar muito gelo não, tá? Aí agora eu vou fazer o processo da dupla coagem. Dá uma batidinha assim, ó, com a dor, pra descer bastante espuma, tá? Agora a última coisa que eu vou fazer, vou tirar a casca do limão e a gente chama isso de zeste. A gente vai aromatizar o drink e finalizar ele. Tá pronto o nosso Moscou Mule. Olha como ficou gostoso. A espuma dele ficou certinha, tá bem gostoso, acabei de provar. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Vou deixar na legenda o modo de preparo, os ingredientes, tudo direitinho. E é isso.
Espero vocês num próximo vídeo pra gente fazer mais receitas, aproveitar a quarentena que a gente não tá fazendo nada mesmo. A gente já aprende a fazer drinks em casa, tá bom? Um brinde. Bom, como vocês viram, eu agora tenho o privilégio de ter uma bartender dentro de casa, que prepara esses coquetéis maravilhosos. O programa terá toda semana uma sugestão dela. Bom, Mário, nós estamos falando de streaming e eu assisti o filme do Polanski pelo streaming, o Oficial e o Espião. Que filme impressionante, não? É inacreditável. Eu estava comentando contigo que eu não consigo criminalizar Polanski por conta das acusações de pedofilia dele. Eu tenho algum mecanismo mental que separa o cineasta da pessoa aparentemente deplorável que ele foi nos anos 70. Não sei porquê, me lembrou muito Kubrick esse filme, pelo preciosismo na direção de ator, pela qualidade das cenas e pela maestria, né? Tem uma coisa de fluxo de narração. Eu fiquei completamente encantado com o filme. Bom, nesse momento eu tenho que fazer a indicação de 2 filmes para o nosso internauta que está em casa e que fica esperando eu indicar. A Débora também pediu indicação, então eu vou indicar. Dos 2 filmes que eu tenho a indicar, um tem a ver com o senhor Francis Alberto Sinatra, da abertura do programa. Foi o primeiro filme dele de sucesso, ele ganhou o Oscar de ator coadjuvante. É um filme maravilhoso que se chama Um Passo da Eternidade. Está aqui, ó. Esse filme está disponível em várias plataformas, está disponível totalmente na internet. E é uma atuação brilhante. Tem uma das cenas mais sensuais da história do cinema, que é a cena da praia do Burt Lancaster e da Deborah Kerr. Essa cena é linda! É linda, linda. É uma cena maravilhosa, é um filme maravilhoso. O segundo filme, eu tenho que remontar minha paixão pelo cinema noir, e é o primeiro filme do John Huston. Aqui, ó. O Falcão Maltês ou Relíquia Macabra. É um filme maravilhoso, impressionante, de 1936, que também tem até uma versão colorizada que eu não recomendo. O segredo desse filme... Claro, perde a graça da fotografia, né? Exatamente. E é um filme incrível porque o roteiro de Falcão Maltês é de ninguém menos que Dashiell Hammett. É um clássico do cinema policial e eu recomendo para quem está em casa sem fazer nada. What have you ever given me beside money? Have you ever given me any of your confidence, any of the truth? Haven't you tried to buy my loyalty with money and nothing else? What else is there I can buy you with? Who loves who? I won't play the sap for you. I haven't lived a good life. I've been bad. Worse than you could know. Débora, falando sobre filmes, qual é o seu filme predileto? Eita! Você sabe que a minha formação primeira veio muito do cinema, né? Porque eu sou de uma cidade, eu sou de Ribeirão Preto. E tinha pouco teatro lá, mas tinha, ele existe até hoje, um cineclube chamado Cauim. Nesse cineclube, eu pude assistir muita coisa
que até hoje assim bate em mim. E você perguntou, me veio o Cauim, aí veio a minha adolescência. Que eu não sei, eu acho que eu devia ser uma menina meio esquisita, mas eu era uma menina alegre, adorava festa, adorava dançar, mas eu lembro que eu fiquei enlouquecida quando eles fizeram uma mostra com os filmes do Herzog. E eu assisti O Enigma de Casper House. E eu fiquei muito mexida com aquilo. Assim. Durante um tempo, o Herzog ele palpitou muito assim, dentro de mim. Era um cara assim, que me intrigava. Agora, eu era muito jovem. Eu lembro que teve um ano que eu assisti mais de 300 filmes no ano, porque o Cine Clube Cauim ele passava as mostras e às 6 horas da tarde sempre tinha um filme diferente e de sexta-feira tinha a Sessão Maldita. À meia-noite tinha um filme que eles não contavam que filme que ia passar. Esse cineclube até hoje existe, é tocado pelo meu irmão, Fernando Cachaça, lá em Ribeirão Preto. Eles ganharam um prêmio da ONU, da Unicef, porque eles têm um trabalho de levar crianças e criar essa formação cinéfila mesmo, sabe? E eu tive o prazer de ir ao Cine Bristol, lá em Ribeirão Preto, que hoje é o Cine Clube Cauim, é um dos maiores cineclubes que eu acho que tem no Brasil. E com o Sócrates presente, eu lembro que o Sócrates disse que estava ali acontecendo um milagre, porque o Cine Bristol, que era da minha infância, tinha virado igreja e agora voltava a ser cinema. E lá, Núzio, eu estreei o Cineclube Cauim Abril com o Latitude Zero. Eu fiquei muito, muito mexida. Mas eu acho que, assim, em homenagem a essa formação que eu tenho, eu acho que os filmes do Herzog palpitaram muito assim, dentro de mim. Até porque Latitude Zero tem um diretor meio fraco, né? É. Meu galã. Agora, você teve um lançamento de um filme que foi postergado por causa da epidemia, da pandemia, que é uma história que vai dar o que falar, né? Que é a história da Richthofen, né? Esse vai dar o que falar. E o Mário estava falando desse lugar aí do Polanski, né? Esse filme, a menina que matou os pais, ou o menino que matou meus pais, porque são 2 filmes, Núzio. É muito interessante esse caso, porque o roteiro foi todo escrito com os dados dos autos. Então, ele não tem autorização da família, né, para acontecer. E eu acho que esse é um tema tabu da nossa sociedade. E o cinema americano faz muito isso, né? Pega esses grandes casos que abalam a sociedade e leva para a tela. Eu queria muito ter... Olha, foi na semana da estreia que começou o isolamento. Eu acho que ele vai levar muita gente ao cinema por conta dessa coisa meio pirandeliana, sabe? Que você tem tanto a versão da Richthofen como você tem a versão do Daniel também. É um filme que mexeu muito comigo, porque eu fiz o papel da Nadja, que é a mãe dos meninos, e isso se tem alguém aí que eu acho que realmente foi vítima, foi ela. Mãe é mãe, e é muito bonito assim, a humanidade que ela tem. Essa mulher, eu fiquei muito tocada com tudo, sabe? Mário, você estava na redação na época da Richthofen, né? Você pegou o impacto de tudo isso na redação da Folha, não foi? O pai da Richthofen trabalhou na Dersa, né? Vocês devem se lembrar disso. Não ficou nada aprovado, não, quer dizer, a gente nem... era só uma espécie de lenda urbana que existia de que o pai teria recebido dinheiro de desvio das obras da Dersa
E eu investiguei e não conseguia chegar a lugar nenhum. Não sei se foi por incompetência minha ou porque não tinha mesmo. Incompetência. Isso é tratado no filme? Isso é tratado no filme, Débora, ou não? Isso é uma história menor, me parece, né? Diante da tragédia. Assim, como tem a versão dos dois, tudo está nos autos, né? De uma forma vertical não é tratado, não, mas tem esse... Claro, é um detalhe que... mas eu li muita coisa quando eu fui filmar e era uma das coisas que eu encontrei foi isso, essa suspeita que existia um dinheiro aí de propina, né? Sim, contas na Suíça, dinheiro, quer dizer, de offshore, tinha todo o roteiro clássico de crime financeiro, mas que eu saiba, ninguém conseguiu provar nada. Eu, pelo menos, não cheguei a nada definitivo. Mário, você é um dos mais competentes repórteres investigativos que eu conheço e você brilhou cobrindo a Lava Jato em Curitiba. Eu queria a tua opinião sobre o que aconteceu com o Moro. Aí eu tô louca. Olha, o Moro tem um ego, vamos dizer, bastante expandido, né? Eu acho maior que o jeito que não, muito maior. Maringá é uma gotícula, é um coronavírus comparado ao ego dele. Então ele é alguns trilhões de vezes maior que Maringá. Ele, quer dizer, ele tem essa, e eu acho que ele obviamente desde o meio da Lava Jato, ou um pouquinho mais para frente, eu tenho a impressão de que ele tornou-se um político. Mesmo quando estava agindo como juiz, ele já tinha alguns desvios típicos de político, né? Por exemplo, divulgar o anexo pouco antes do primeiro turno da eleição presidencial, agora em 2018, né? O que é uma coisa que não tem o menor sentido, é uma coisa que parecia, obviamente, o interesse de interferir na eleição, né? De não se contentar com o papel de juiz e querer ter alguma intervenção na eleição. Eu acho que o Moro é um juiz altamente qualificado, acho que ninguém pode negar isso a ele. É uma pessoa que tem uma capacidade de trabalho gigantesca, mas ele caiu no conto do Bolsonaro, né? O que dá uma ideia da ingenuidade dele, né? Eu não sei se é ingenuidade ou oportunismo, aí eu tenho dúvidas mesmo, né? Eu às vezes acho que é mais ingenuidade, não sei. Tento ver pelo lado menos malicioso. E quando o Moro aceitou a indicação do Bolsonaro, eu lembro que a gente trocou umas coisas, pô, mas que porra é essa? Meio indignado, né? Falando, pô, mas como é que você vai trabalhar com um cara que fala o tempo todo em dar um golpe? Daí era aquela conversa de que, não, esse risco não existe, as instituições estão funcionando, não tem menor problema de intervenção, não tem, quer dizer, não há risco autoritário. Eu falei, pô, mas me parece uma análise meio cega, vamos dizer assim, para ser bonzinho, né? E ele reafirmou ali na época que ele estava apostando que o governo ia fazer coisas. Eu falava, olha, resumindo assim, eu falei, olha, acho que você fez uma burrada na sua história. Eu acho que, quer dizer, o Moro foi parcial em vários casos da Lava Jato, mas não dá para dizer que essa mega corrupção das empreiteiras veio à tona em processos que ele conduziu. Então, eu tenho a impressão que o julgamento que se faz da Lava Jato é um pouco partidarizado, vamos dizer assim, né? Então, quer dizer, se joga tudo no lixo, sem esquecer que isso revelou um dos maiores esquemas de corrupção do mundo. Não é só do Brasil, eu acho que o jeito que o mundo acompanhou a Lava Jato mostra o grau que a corrupção tinha atingido no Brasil. As empresas tinham se associado com isso. Tinham associado um jeito elegante de falar, né? Um jeito que eles estavam agindo como parasitas do Estado, né, em última instância. Mas, Mário, não dá para negar que quem tira o diabo para dançar valsa no inferno, né? Claro, claro. Não, eram minhas perguntas para ele.
Eu fiz esse questionamento no primeiro momento, Núzio. É que na época, eu jamais... É a primeira vez que eu falo isso, porque agora ele não é mais ministro, eu acho que eu posso falar. Eu me julgava, quer dizer, me achava que não devia comentar isso enquanto ele fosse ministro, que era um compromisso ali de reserva, né? Mas todo mundo que acompanhava a Lava Jato ficou assustado, porque, obviamente, a Lava Jato ajudou a eleger o Bolsonaro, né? Me parece de cara, me parece ter um conflito de interesse óbvio, né? O juiz que ajuda a prender o Lula se aliando ao maior adversário do Lula. Isso parece simplesmente inadmissível, né? Do ponto de vista da justiça. Bom, eu sou... Bom, gente, eu quero agradecer a presença de vocês dois. Débora, toda a sorte do mundo. Não vejo a hora que acaba esse bloqueio para a gente se ver de novo. Mário, muito obrigado. Eu quero ver a peça, viu, Débora? Pode agendar uma data em São Paulo. Eu não sei o que vai acontecer com o teatro, né, Mário? Assim, não sei quando a gente vai poder, mas essa peça, uma peça, puxa, rolou muito bacana. E aqui em São Paulo, no Rio, você vai assistir. A Valsa de Lili. Com certeza, com certeza. Pega no fígado, viu, Mário? É uma peçaça. Gente, eu li as resenhas. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou encerrar o programa com 2 vídeos, porque na semana passada reclamaram, e foi um erro meu, que eu não veiculei nenhum vídeo do Eduardo Strausser regendo, nem da Camila cantando. Então nós vamos encerrar o programa com o Strausser regendo Brahms, a 4ª Sinfonia, e a Camila cantando uma das áreas mais lindas que eu conheço, que é a Área da Lua, da ópera Russalka, de Antonin Dvorak. Essa gravação foi feita em Ilhabela, no final de dezembro, no Festival Vermelhos, e ela está sendo conduzida pelo maestro Roberto Tiribiriçá. Muito obrigado, gente, até a semana que vem.